Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, inaugurando hoje esse espaço de conexão, de consciência, de movimento. O nosso podcast é o Ecos da Consciência. Eu sou Daniela Oliveira, sou mentora e facilitadora do Corpo em Movimento. E hoje eu quero bater um papo muito gostoso com você, falando sobre algo muito importante, muito essencial, que é a relação que a gente tem com o nosso corpo. E para isso, eu gostaria que vocês, respondessem algumas perguntas. Como que você se sente com seu corpo? Como que você escuta seu corpo? Sendo sincero, né? Porque a reflexão aqui é para a gente trazer autoconhecimento, né? E qual é a sua verdade com relação ao seu corpo? Você acha que você tem uma conexão mais profunda? Ou você só lembra quando alguma parte do seu corpo dói, quando você está cansado, quando existe alguma tensão, desconforto? Porque, na verdade, o nosso corpo fala, né? Ele fala o tempo todo. Mas a questão é que a gente aprendeu a ignorar ou reprimir os sinais que o corpo nos dá. E tudo isso tem a ver com a maneira que a gente vive, né? Com a nossa cultura, com a nossa experiência, com o que a gente aprende com os nossos pais, educadores, escola, sociedade, né? E principalmente hoje, com a correria da vida que a gente leva, sempre pensando no que vem depois, sempre pensando nas contas, ou sempre estando no automático, né? A gente fica muito mais preso na mente e esquece do corpo. E esse corpo é um mensageiro das nossas emoções, né? Do nosso bem-estar. O nosso corpo é a nossa ferramenta aqui na Terra, né? É como se a gente nos manifestamos na Terra. É através do corpo, né? Através do corpo que a gente se relaciona no mundo. É através do corpo que a gente sente, tem emoções, né? Que a gente tem a convivência com as pessoas, que a gente trabalha. Enfim, toda a nossa vida se manifesta através do corpo. Então, é por isso que hoje, trazendo esse tema, né, para a gente refletir e entender um pouco mais sobre essa comunicação, né, sobre essa conexão com o nosso corpo e como que a gente pode iniciar, né, para quem não tem esse hábito, essa linguagem, ou até mesmo quem tem, né, para trazer uma reflexão. E importante dizer que o nosso corpo ele guarda as nossas histórias, né? Nós temos a nossa memória, ela é física, ela é corporal. E você já percebeu que quando a gente está nervoso, quando a gente sente um aperto no peito, ou quando alguma coisa incomoda a gente, uma tensão, nada disso é coincidência, né? É o nosso corpo que é um grande registro das nossas experiências, né? Então, cada sinal, cada sensação que ele nos traz, conta a nossa história. E aí eu vou falar um pouquinho da explicação da neurociência, né? O nosso cérebro, ele tem uma área chamada sistema límbico, que é responsável pelas emoções e por nossa memória.
e ele se comunica diretamente com o nosso corpo. Essa comunicação é através do sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente sente esse estresse, medo, ansiedade, o nosso corpo responde automaticamente. Muitas vezes antes mesmo de a gente perceber o que está acontecendo, né? Como essa forma, né, automática de responder, essa forma automática que a gente tem de viver, né? Então a gente não percebe, né? Então a gente não presta atenção nesses sinais. E aí o corpo vai respondendo. E nessa tentativa de comunicação com a gente, ele vai acumulando as tensões, vai acumulando energia. É como se ele dissesse: ei, eu tô aqui, olha para mim. Tem algo que precisa de atenção. Mas se a gente não ouve, isso pode virar um problema, né? Como dores crônicas, fadigas, doenças mais graves, né? Com esse acúmulo, o nosso corpo vai adoecendo. Mas a gente pode mudar isso, né? E o primeiro passo é começar a sentir o corpo e perguntar para ele, perguntar o que ele precisa, perguntar o que ele quer comunicar, perguntar o que tem de errado, né? E se conectar com o corpo não significa só fazer exercícios ou alongamentos ou uma atividade. É claro que isso ajuda. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender a sentir. A gente fica muito no racional, a gente quer explicar tudo. Mas a comunicação que a gente tem com o nosso corpo é através das sensações, né? O que eu estou sentindo. E sentir o corpo começa com algo muito simples. É simples, porém a gente aprende todos os dias, né? É um exercício de observar sem julgar, né? Não tentar racionalizar, apenas deixar as sensações virem. Então, com isso, vou trazer um pequeno exercício. Nesse momento, onde você estiver, você para um pouquinho, você fecha seus olhos, respira profundamente, vai trazendo um relaxamento no seu corpo, diminuindo aí seu batimento cardíaco, diminuindo seus pensamentos. Vai sentindo o ar entrando e saindo. E você vai percebendo como seu corpo está nesse momento. Vai trazendo a sua consciência para o seu corpo. E percebe nesse momento se há alguma tensão, algum incômodo. Que parte do seu corpo você está sentindo agora? Se há alguma dor, ou até mesmo uma emoção, e onde essa emoção se manifesta. E com essa consciência no seu corpo, com essa presença, você vai perguntar ao seu corpo: o que você precisa agora? Ou o que você quer me comunicar? E com certeza ele vai te mostrar. Pode ser um suspiro profundo, um movimento leve, um momento de parada, de descanso.
E mesmo que você não sinta ou não entenda, pode ser que seu corpo só queira que você perceba que ele está aqui. Pode ser que seu corpo só precise que você o sinta. E a cada vez que você fizer esse momento, porque estabelecer uma comunicação com o nosso corpo é como se a gente fosse aprender uma outra língua, né? A gente não sabe, não é da noite para o dia que a gente vai aprender. Então é um exercício diário, né? A todo momento. Assim como o nosso corpo mostra a necessidade que ele tem de comer, de se alimentar, ele vai mostrar a fome. Ou ele vai mostrar a necessidade da sede, de tomar algum líquido. Até mesmo a respiração. Só que a gente não percebe, mas a gente está respirando, né? E se você, em algum momento, você fica resfriado, nariz fica entupido, te dá alguma falta de ar, você está sentindo, você está percebendo que seu corpo precisa de ar, né? Então, assim como a gente tem essas necessidades básicas, que todos os dias a gente tem uma rotina, o nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo todo, com todas as sensações, com tudo que a gente sente. Então, esse exercício, ele serve para a gente começar a criar essa conexão, para a gente ouvir e respeitar nosso corpo. Dessa forma, a gente pode viver com mais consciência, mais equilíbrio, autoconhecimento. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje, como o primeiro episódio aqui do nosso podcast, é a importância da comunicação com o nosso corpo. Não é algo difícil, não é algo distante. Ele acontece a todo momento, a todo tempo. A questão é se você está ouvindo. Então, nos próximos episódios, eu vou trazer mais formas práticas, né, de fortalecer essa relação, para que a gente aprenda juntos a viver dessa forma mais integrada e saudável. Então, eu vou encerrar com uma pergunta, com uma reflexão. Como está seu corpo hoje? Você tem dado atenção aos sinais que ele te manda? Se esse episódio faz sentido para você, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso, que precisa cuidar do seu corpo. Me conta lá no Instagram. Meu Instagram é o @corpoemovimento.oficial. E me diga como foi essa experiência para você. A gente se encontra no próximo episódio.